Caros irmãos, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Iremos ao verso 16. Carta de Paulo aos Efésios, 4, do versículo 1 ao versículo 16. Todos acharam? Efésios 4, do verso 1 ao verso 16, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. A leitura ela tem por título A Unidade do Corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Façam com todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que é que significa ele subiu? Senão que ele também havia descido das profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de tudo e de todos nos céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, que é o corpo de Cristo, e que ele seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé, e o conhecimento do Filho de Deus, que cheguemos à maturidade, atingindo à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrinas. Pela astúcia e destreza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que cresce e se edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Amém? Deus de amor, Deus de infinita graça e maravilhosa e eterna bondade, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por essa noite, por este culto, pela oportunidade que o Senhor nos concede de celebrarmos esse culto ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor se faça presente em nosso meio, que as nossas orações aqui, Deus, apresentadas, sejam ouvidas e respondidas pelo Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito que em nós habita, Senhor, alegre os nossos corações por estarmos em Tua presença. Ó Deus, isso é tão bom. Em nome de Cristo Jesus, ilumina-nos nesse instante, para que nós compreendamos, Senhor, a Tua palavra, e que nós venhamos, ó Deus, aplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última quinta-feira, nós estávamos falando aqui para a igreja, sobre a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia,
que estavam ali sendo influenciadas, que estavam ali sendo bombardeadas por falsos ensinamentos. E então, trouxemos como ilustração de uma igreja que era oposta à igreja da Galácia, que era a igreja de Éfeso, igreja a qual também havia sido bombardeada por falsos ensinamentos, mas esses irmãos se reuniram, esses irmãos buscaram a palavra, e esses irmãos, de certa forma, conseguiram uma grande proeza, que foi se munir contra falsos ensinamentos. É claro que a mensagem de hoje não é uma mensagem doutrinária, não é uma mensagem que trabalhará questões com falsos ensinamentos, não é essa a nossa intenção. Mas a minha intenção é refletirmos sobre a ferramenta que foi utilizada pela igreja de Éfeso para se munir contra isso. Sabe qual foi a ferramenta? A unidade entre os irmãos. Foi a comunhão entre os irmãos. A igreja de Éfeso, ela nasceu durante a terceira viagem missionária de Paulo ali, para aquela região. E ela era conhecida, meus irmãos, como uma das capitais do Império Romano, ali na Ásia Menor. Era o centro de toda a comercialização, era o centro de toda a política. E ali na igreja de Éfeso havia algo que até hoje a história considera como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Ártemis, ou templo da deusa Diana. Quando nós abrimos a carta de Paulo quando abrimos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vemos ali a história quando Demétrio, aquele ourives, passou a ser prejudicado por causa da pregação do Evangelho, onde as pessoas não buscavam mais comprar, as suas imagens, e se revoltaram. E ele se revoltou contra Paulo, contra os discípulos de Jesus que estavam anunciando o Evangelho ali naquele local, porque o Evangelho acabou abrindo os olhos daquelas pessoas, e elas deixaram de gastar o seu dinheiro com aquilo que ele produzia. Mas, meus irmãos, Paulo estava preso em Roma, e ele escreve esta carta por volta do ano 60 a 62, e ele diz ali para aqueles irmãos que estavam em Éfeso, que eles precisavam estar unidos, de forma que as lutas, as dificuldades, as intempéries da vida cotidiana não viessem a abalar o dia a dia e o proceder da igreja. O apóstolo João, lá em Apocalipse, ele recebe anos depois, ele encontra anos depois, a igreja de Éfeso, a qual foi aconselhada e pastoreada pelo apóstolo Paulo. E quando abrimos em Apocalipse, capítulo 3, salvo engano, que nos fala sobre aquilo que Deus havia dito para Éfeso, mesmo em meio à observação que Jesus faz por intermédio de João, que ela havia abandonado o primeiro amor, aquela igreja havia se fortalecido, não somente doutrinariamente, ou melhor, o fortalecimento doutrinário daquela igreja foi consequência de um fortalecimento da comunhão que aqueles irmãos tinham. Segundo o texto que nós lemos, Paulo escreveu aos Efésios e disse que todos os crentes daquela igreja, eles tinham a responsabilidade de manter a paz, tinham a responsabilidade de manter a comunhão, pois eles haviam recebido de Deus a salvação. E quando recebemos de Deus a salvação, junto com essa salvação, também é nos dado um compromisso. Também é nos dado uma responsabilidade. Meus amados irmãos, nós precisamos nos unir como corpo de Cristo, para que cada dia sejamos edificados e o reino de Deus, ele venha ser fortalecido e propagado
a outras pessoas. Paulo exortou a igreja a viver, meus irmãos, aquilo que é conhecido como fruto do Espírito. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito. Nós não podemos estar estagnados, parados, sem produção. Jesus disse que o machado foi posto à raiz da árvore. Toda aquela árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Paulo então chama aqui a nossa atenção, verso 1 ao verso 3. Portanto, como prisioneiro do Senhor, eu suplico a vocês que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Vocês receberam um chamado de Deus, e esse chamado traz consigo responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? Produzir o fruto do Espírito. Vocês receberam essa responsabilidade, sigam sempre humildes, amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados ao vínculo da paz. Percebe, meus irmãos, que a salvação ela traz uma responsabilidade para conosco? Nós não caímos de paraquedas nos bancos da igreja, mas nós assumimos um compromisso com Cristo. O apóstolo Paulo chama os efésios à responsabilidade do testemunho. Vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Nós precisamos estar unidos em Cristo para que o mundo veja o quanto somos unidos em Cristo. Andem de modo digno, para que nós nos tornemos merecedores da graça divina, ou melhor, não para que nos tornemos merecedores da graça, porque nós não somos merecedores em hipótese alguma, mas para que Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos apresentou o Evangelho, ele possa contar com o nosso testemunho, para que o povo dele seja fortalecido. Paulo chama aqui a atenção para que aquela igreja pudesse buscar as virtudes, que elas só podem ser praticadas quando temos por consequência uma relação íntima com o Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao verso 23, mas o Espírito produz este fruto. Qual que é o fruto do Espírito? É o amor, é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há nenhum questionamento contra essas coisas. Existe um ditado lá fora, que é a mais pura verdade: contra fatos não há argumentos. Meus irmãos, se você é um cristão que está unido a Cristo, que está unido à sua igreja, que é uma pessoa amável, que é uma pessoa que produz bons frutos, não tem como a pessoa apontar você, ainda que as pessoas apontem você. Isso me faz lembrar Satanás na frente do próprio Deus, apresentando Jó. E aí Deus assim: está vendo meu servo Jó? Servo bom e fiel. Contra fatos não há argumentos. Fazer o possível, meus irmãos, para manter a unidade, segundo Paulo, era o trabalho de toda a igreja, era o trabalho que a igreja de Éfeso precisava produzir. É o trabalho que a igreja Batista Carvalho de Justiça precisa produzir. Paulo apresentou a unidade contida no plano de Deus. Será que Deus é desorganizado? Será que Deus pega os seus filhos e coloca aleatoriamente numa caixa e diz: olha, esses aqui são os meus salvos? Não. Deus, ele planejou todas as coisas. Deus planejou o dia em que você teve o seu encontro com Ele. Não pense que você escolheu Jesus. O próprio Jesus diz isso: não pense que vocês me escolheram, mas eu escolhi a vós. Deus arquitetou a sua salvação.
Verso 4 ao verso 6, pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, Pai de tudo, o qual está sobre todas as coisas, em todos, e Ele vive no meio de todos. Interessante que Paulo, ele encontra um problema, né? E aí, na igreja de Corinto, e aí um diz assim, olha, eu sou de Paulo. Aí outro se levanta, eu sou de Apolo. Paulo então repreende, não somos todos de Cristo? O amor, meus irmãos, ele precisa ser incondicional. Eu não preciso apresentar condições para amar o meu próximo. Eu não preciso gerar regras para que eu possa amar o meu próximo. Existe uma expressão de um uso bastante comum, pelo menos eu uso bastante essa expressão: aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Quem é que nos une? Cristo. O que é que nos separa? A diferença de pensamento, talvez em alguns lugares a cor da pele, a condição financeira, a forma de pensar, a forma de agir. Isso não deve haver dentro da igreja do Senhor, isso não deve haver dentro do povo de Deus. Imagine, meus irmãos, situações que ocorrem no âmbito acidental e situações que ocorrem no âmbito essencial. Eu acho que eu já usei essa expressão aqui uma vez, essa ilustração. Um ovo de galinha, quebra o ovo e você vai ver ali que no centro está a gema e ao redor está a clara. O que é mais forte ali? Onde é que tem a maior vitamina, né? É no meio, na gema, né? Ali está o âmbito essencial. Existem coisas em nossas vidas que nós não podemos abrir mão, porque elas estão no âmbito essencial. Mas aquilo que está no âmbito acidental, a gente pode deixar passar, a gente pode fazer vista grossa. É um comportamento. Hoje eu estava na escola bíblica dominical e estava falando sobre igreja. O nosso tema é igreja, né? E aí eu citei uma palavra do escritor Philip Yancey no livro Igreja, Por Que Me Importar. Ele diz que sentava do meio da igreja para trás e havia um irmão que sempre sentava atrás dele, e ele ficava muito incomodado com aquele irmão, porque aquele irmão dava uns glória a Deus e uns aleluia alto, e ele reclamava do banco e dizia, para que esses gritos na igreja? Deus não é surdo para ouvir isso. Mas meus irmãos, passa o tempo e esse irmão falece, esse irmão morre. Não é que o Philip Yancey começou a sentir falta dos glória a Deus e dos aleluias que aquele irmão falava? Existem coisas que não vale a pena entrarmos em conflito. Existem comportamentos que nós precisamos amar, ainda que seja diferente daquilo que nós pensamos. Mas o mesmo Deus que me ama é o Deus que ama o nosso irmão, que se comporta de determinada forma. O que não pode haver diferença é aquilo que está no âmbito essencial. Você crê em Cristo? Cristo é Senhor da sua vida? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o próprio Deus? Isso não pode mudar. Mas meus irmãos, aqui está a questão. Existem coisas essenciais para a nossa fé. E existem coisas que não são essenciais para a nossa fé. Romanos capítulo 12, verso 5, assim é também como o corpo de Cristo, nós somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos
uns aos outros. Tem um ditado lá fora que diz que os dedos são irmãos, mas não são iguais. Eu preciso conviver com as diferenças. Eu preciso entender que eu não penso da mesma forma que a nossa irmã Thaís. E a irmã Thaís não pensa da mesma forma que o pastor Jamison. Mas o que é que nos une? Cristo. O que é que nos fortalece? Cristo. E por causa de Cristo, eu preciso exercer o meu amor para com todos os irmãos. Por mais que as questões acidentais, meus irmãos, por mais que as ideias possam ser divergentes, por mais que os dogmas, por mais que os costumes sejam diferentes, nós precisamos estar unidos naquilo que é essencial. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12 ao verso 13, Paulo disse: eu refiro-me ao fato de que alguns dizem, eu sigo a Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo a Apolo. Eu digo a vocês, outros dizem, eu sigo a Pedro, ou ainda, eu sigo a Cristo. Acaso Jesus foi dividido? Não. Jesus não foi dividido. Não existe um Jesus para cada irmão da igreja. Aqui na Bahia a gente costuma dizer, né, quando o sol está muito quente, aqui é um sol para cada um, representando o calor, né? A gente não pode dizer, existe um Jesus para cada um, não. Jesus, ele é único. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e o verso 14, esses indivíduos, eles são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas eu não me surpreendo que até mesmo Satanás se disfarça de um anjo de luz. Meus irmãos, existem pessoas que vão manifestar, que vão instigar, que vão provocar a desunião da igreja. Mas em Cristo nós somos um. A igreja precisa estar unida aqui na terra, para que nós possamos entrar unidos lá na presença de Deus nos céus. Paulo, ele ensina que Deus distribuiu habilidades para cada cristão. Deus abençoou a cada crente, a cada irmão com habilidades. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, aquilo que Deus lhe deu não é seu, mas é para que você use para o bem-estar da comunidade. Observe como Deus, ele se preocupa com a comunhão do seu povo, com o bem-estar do seu povo e com a organização do seu povo. Se eu sei pregar, eu preciso, pela misericórdia de Deus, exercer isso para a manutenção do povo. Se eu sei cantar, pela misericórdia de Deus, eu preciso exercer isso para o bem-estar do povo de Deus. Se eu sei fazer qualquer outra coisa e eu faço isso para a glória de Deus, eu não posso enterrar, meus irmãos, os meus talentos. Verso 11 e o verso 12, ele designou alguns para apóstolos, designou outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Será que só o pastor é responsável para manter a ordem dentro da igreja? Será que só o pastor é responsável para fazer o trabalho de Deus na igreja? Não, todos nós somos responsáveis. O texto diz que Deus distribuiu dons a todos. Talvez você ainda não tenha encontrado o seu dom, mas Deus já separou. Verso 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para benefício de todos. Percebe, meus irmãos, que na igreja do Senhor não tem eu? Que na igreja do Senhor não deve haver individualismo? Que na família de Deus não deve haver egoísmo? Mas nós precisamos colocar em mente o benefício de todos. Um prega, ensina o outro a pregar. Um canta, e ensina o outro a cantar.
Um evangeliza, ensina outro a evangelizar. E assim a gente caminha fazendo a obra do nosso Deus. Paulo expressou, meus irmãos, o objetivo final. E esse objetivo final era a distribuição dos dons. Verso 13 ao verso 16. Até que todos alcancemos a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem o amadurecimento chegando à completa medida da estrutura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de doutrina, de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados como nos tentaram enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falemos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que é o cabeça. Ele fez com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajude as demais a crescer, para que todo o corpo desenvolva e seja saudável em amor. Meus irmãos, o objetivo de Jesus é que nós venhamos a desenvolver, é que nós venhamos a amar e que sejamos uma igreja saudável. Mas como é que isso acontece, meu pastor? Primeira coisa, a unidade e a harmonia plena, elas só são possíveis quando a igreja está firmada na doutrina e no conhecimento do Filho de Deus. E assim, meus irmãos, são varridos para fora todo vento de doutrina, toda esquisitice. Paulo aqui fala sobre engano, e a palavra que Paulo utiliza é cubeia. Cubeia deriva de cubos, jogo de dados. O que é o dado? Um cubo. É daí onde vem os jogos de dados, ou seja, aventuras, arriscar. Éfeso, em parte, entendeu aquilo que Paulo estava falando. Apocalipse capítulo 2, verso 2, a gente já vai aqui para uma igreja de Éfeso, alguns anos desse aconselhamento de Paulo. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu trabalho que é árduo e a sua perseverança. Eu sei que vocês não podem tolerar homens maus, que vocês põem à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. E vocês descobrem que eles são impostores. Percebe, meus irmãos, como a unidade da igreja, no tempo de Paulo, ela resultou numa igreja forte, numa igreja vívida, numa igreja amadurecida no tempo de João. É por isso que nós precisamos buscar esse amadurecimento hoje. É por isso que nós precisamos buscar essa unidade hoje. É por isso que nós precisamos buscar esse fortalecimento no Senhor hoje. Porque os tempos são maus. Paulo adverte a não serem imaturos, a não serem como meninos neópios, uma criança, um bebê que pode ser carregado e levado para qualquer lado. Não sejamos ingênuos. A igreja, meus irmãos, ela é composta de todos os cristãos, de todas as épocas, de todas as denominações, de todos aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, de todos aqueles que se batizaram, confessando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, confessando em fé, que esperam com expectativa a promessa de viverem a eternidade. Compreenda que Deus chamou você para que você possa servir ao seu irmão, que Deus chamou você para que você possa ter comunhão com o seu irmão.
para que não haja falsidade no meio do seu povo, no meio da sua família, para que não haja divergências, ao ponto de que esta comunhão seja quebrada. Ele deu um dom, Deus deu um presente a você, Deus deu uma habilidade a você, para que você possa cooperar, para que você seja um agente que auxilia a Deus na comunhão, para que você possa amar o seu irmão, para que você possa dar um bom testemunho, para que você possa tornar o Evangelho eficiente, para que você possa tornar a pregação do Evangelho prática, mostrando que de fato Deus habita no meio de nós. Eu faço minhas palavras, as palavras do profeta Malaquias, e é onde eu encerro essa mensagem hoje. Malaquias capítulo 2, verso 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Filipenses capítulo 1, verso 9 ao verso 27, ou melhor, verso 9 e o verso 27, Paulo diz para aquela igreja: oro, para que o amor de vocês transborde cada vez mais, e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. O mais importante é que vocês vivam uma vida em comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. E então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando eu ouvir a respeito de vocês, eu saberei que estão firmes, unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Amém?